Olá, gente! Tudo bem com vocês? Do lado de dentro, né, Bela? Do lado de dentro. Não, lá fora não tá rolando, tá muito frio. E esse é o Histórias Reais. Histórias reais aqui do The Brazilian Show. Pois é, vamos contar histórias de imigrantes que vieram pra cá e tiveram sucesso, passaram pelaquela fase do pedágio, né, Bela? É a fase que todo mundo fala, né, que é complicado. A fase bem difícil. Todo imigrante sabe, quando chega muda tudo, muda a vida, muda o jeito de ser, você tem que se adaptar a uma nova cultura. Às vezes tem um choque cultural, né? Olha, hoje tá um solzão bem bonito. Tá. Então esse é o quadro Histórias Reais aqui no The Brazilian Show. Sempre a gente vai buscar cada vez mais pessoas e histórias reais para você. Sim, fica com a gente e acompanha a história do Rodrigo Rezende. Nasceu numa cidade bem pequena do interior de São Paulo, Tremembé, um pouquinho mais de 40 mil habitantes, fica ali entre o Rio e São Paulo, só 2 horas de São Paulo, 6 horas do Rio. É uma cidade bem legal, do lado de Campos do Jordão. O Rodrigo lá só estudava, saí do Brasil 17 anos de idade, eu praticamente terminei o high school e já vim para o Canadá. Já estou no Canadá há 17 anos. O ano que vem eu estou exatamente metade da minha vida no Brasil e metade da minha vida no Canadá. O ano que vem dessa maneira. Não, no Brasil praticamente eu terminei o ensino médio. Daí eu fiquei no Brasil ainda alguns meses, mas já estava no ensino médio planejando vir para o Canadá, essa mudança de vir para o Canadá. Isso. Como é que foi essa mudança? Essa mudança já foi bem planejada, porque meu pai já mora no Canadá desde os meus 4 anos de idade. Eu já tinha vindo para o Canadá quando eu tinha uns 14 anos para visitar e tudo mais. Isso sempre estava na minha cabeça de possivelmente vir para o Canadá. Daí eu já estava aquilo planejado, daí eu falei, terminou o high school, já estou vindo. Não, 17 anos atrás eu vinha fazer um experiment. O Brasil na época foi 2002 quando eu vim. O Brasil ele estava numa fase assim que você não tinha muitas oportunidades, especialmente uma cidade muito pequena de onde eu vim. Só na minha escola tinha acho que 8 graduates só para engenharia na minha classe, por exemplo. Eu achava que no Brasil tinha poucas oportunidades. Eu falei, vou para o Canadá, eu aprimoro meu inglês. E daí eu basicamente faço esses experimentos, se não der certo, daí eu volto. E a região de Waterloo, ela aconteceu muito por acaso, porque meu pai ele sempre morou aqui, como eu te falei, desde 1987, só que ele sempre viveu em Toronto. E até a minha experiência aqui no Canadá sempre foi em Toronto, eu não conhecia a região. Só que daí, por um acaso, quando eu resolvi mudar para cá, meu pai já estava morando na região. E daí eu não tive escolha. Eu acabei vindo e eu não tive essa escolha eu realmente não sabia, né, como era a região de Waterloo na época. Certo. Se você não tivesse vindo, quem seria o Rodrigo lá no Brasil? O Rodrigo lá no Brasil seria um Rodrigo bem diferente do Rodrigo do Canadá. Eu acho que provavelmente eu sempre gostei de uma cidade pequena como a cidade que eu morava. Provavelmente ficaria na cidade, tentaria fazer algumas coisas. Na época nada me atraía muito, né? Porque em termos de profissão você não tinha muitas escolhas como você tem hoje. Por isso que eu acho que essa escolha do Canadá ela foi perfeita para mim. Mas no Rodrigo no Brasil, eu não sei, acho que é um big question mark. O que seria o Rodrigo no Brasil? Hoje eu não consigo me ver, depois de 17 anos no Canadá, o que eu teria feito no Brasil, né? Eu não conseguiria responder isso, eu acho. O Rodrigo no Canadá, ele realmente eu passei por várias etapas na minha vida aqui, desde vindo focado em trabalhar, em fazer outras coisas. A minha carreira profissional acabou me levando hoje a empreender, né? Há 2 anos atrás eu abri uma companhia que chama Atoms Integrator, junto com a minha esposa e também o Everton, que é um brasileiro também,
que é um dos nossos business partners, e hoje a Atomos ela leva a educação empresarial global para outras partes do mundo, né? Realmente é fazendo essa integração e também conectando o mercado canadense com o mercado global, que hoje é um grande desafio hoje, tanto do mercado canadense quanto do mercado global, né? Que é entrar em outros mercados. Só a Atomos está fazendo exatamente esse papel. Empreender sim, eu acho que empreender, por isso que eu acho que a gente no Brasil, eu nunca tive a mentalidade realmente de empreender pelos desafios que nós temos no Brasil, mas eu acho que depois de 17 anos no Canadá, o Canadá acho que ele te propõe ali, ele te dá uma segurança a mais para você empreender. Hoje eu posso, por exemplo, empreender de uma maneira mais segura, porque eu sei que o mercado aqui é tão competitivo que eu posso falhar, por exemplo, a semana que vem, e eu posso sim ter o meu emprego ou a minha carreira garantida de volta. Basicamente hoje eu posso sim, por exemplo, a semana que vem retomar a minha posição anterior dentro do meu trabalho. Eu acho que sim, é um desafio em qualquer lugar do mundo, mas o Canadá sim te dá muitas ferramentas para você ter mais sucesso, né? Para você engajar mais no mercado, para ele abrir mais as portas, ele te dá mais incentivo, você é mais conectado com as pessoas. Eu acho que também o Canadá também valoriza muito o empreendedor, por isso o Canadá hoje tem ele é fixo que o empreendedor é o que gera riqueza para o país. O Canadá ele apoia muito o empreendedor e para fazer realmente essas empresas acontecerem, né? Por isso que hoje a gente está numa região, por exemplo, que é a segunda maior região só atrás do Vale do Silício para empreendedorismo. Acho que as barreiras sim, eu acho que sim, o empreendedorismo no Canadá, eu acho que sim, o canadense ele tem um nível que ele realmente não se importa muito com o que você se veste, como você a lógica aparência sempre é fundamental em tudo. Eu acho que você também você consegue atingir ali as pessoas com muito mais facilidade. Eu acho que no Brasil vai ser difícil chegar nas pessoas com mais facilidade. O Canadá, por exemplo, aqui a gente está num café, daqui a pouco o prefeito entra aqui no café e eu falo com o prefeito. São as pessoas que são mais chaves acho que dentro de um ecossistema, aquelas são mais acessíveis do que no Brasil, o que dificulta um pouco as coisas no Brasil de acontecerem, né? Porque vocês têm muito, acho que o Brasil, a gente fala assim que no Brasil você tem muito racismo, né? O Brasil acho que não é, acho que a palavra não é racismo, né? O Brasil, inclusive a gente tem a maior parte do Brasil são mixed e temos tudo, mas acho que são mais classes, né? Acho que se você tem uma classe ali e aquela outra classe ali, é mais difícil você atingir aquelas outras classes se você está aqui embaixo. Aqui no Canadá você não tem muito desses barriers. Quando você está numa classe mais baixa, você sim pode atingir uma classe ou até estar no mesmo lugar das pessoas que estão numa classe mais alta. Só essas barreiras elas não existem tão grandes quanto no Brasil, por exemplo. Eu acho que todos os brasileiros vão dar o mesmo feedback, que você chega com aquela euforia de estar aqui no Canadá e chegar no país e tal, mas você tem sim aquele tempo que você tem que se adaptar, aquele tempo que você vai sentir saudade da sua família, que você vai sentir saudade dos seus amigos. Principalmente depois daquela primeira jornada, né? A gente sempre fala, você vem para o Canadá, você vai tomar um passo para trás para depois você tomar 2 passos para frente. Isso é muito realidade. A gente tem até dentro do nosso programa que é um Cross Cultural Coaching. Ela falou que hoje um imigrante no Canadá ele demora de 6 a 15 anos para ele se adaptar de uma maneira realmente integral aqui no Canadá. E isso pode levar, no melhor caso cenário 6 anos, mas no pior 15 anos. Mas eu acho que isso é uma grande barreira para todo mundo que vem, sem dúvidas. A segunda barreira eu acho que é mais a dificuldade ali de você, por exemplo, medir o tanto de sacrifício que foi desde quando você saiu do Brasil até onde você está, o X de você estar agora, por exemplo. Eu acho que você olhando aquilo para trás, tudo aquilo que você sacrificou, por exemplo, para estar aqui hoje, eu estou aqui há 17 anos. Só olha que em 17 anos eu perdi muita coisa no Brasil, mas eu também ganhei muita coisa aqui. Só você tem aqueles pensamentos, o que eu perdi no Brasil, o que eu poderia ter ganhado do Brasil, mas o que eu também ganhei aqui, você tenta fazer aquele balanceamento. Eu acho que isso para mim, no meu caso, por exemplo, é uma coisa que eu tive dificuldades com isso há 5 anos atrás. Eu já estava no Canadá há 10 anos na época, porque eu já tinha tudo que eu vim para conquistar aqui no Canadá, eu já tinha conquistado.
eu não tinha um sonho, assim, por exemplo, de ter uma casa ou de ter as coisas, assim. Acho que eu vim do Brasil para cá muito limitado, assim. Eu me achava também muito inferior. E com o tempo você vai aprendendo aqui no Canadá, essas coisas vão sumindo de você, você vai aprendendo um pouco com a cultura, você fala, não é assim. E daí você acaba conquistando até todos aqueles sonhos que você achava tão impossível de uma maneira até rápida aqui no Canadá, porque eles te dão os caminhos para você trabalhando, você fazendo as coisas certas, você chega lá com o seu esforço. Eu acho que a mentalidade de inferioridade é mais cultural. Eu acho que pelas divisões culturais que o Brasil tem, você, por exemplo, onde eu cresci no Brasil, eu tinha muitas dificuldades em chegar, por exemplo, eu ter contato com classes mais altas. Eu falei assim, não, eu nunca vou chegar naquele patamar, por exemplo. E aquilo tinha um bloco assim na minha mente muito grande. Mas, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu comecei a namorar com 1 ano aqui, quando eu estava aqui com a minha esposa. E a maioria dos meus amigos eram todos canadenses naquela época. E todas as pessoas, elas estavam, naquela época, por exemplo, todos estavam tomando decisões para carreiras. Uns estavam indo ser aquilo, outros estavam indo ser aquela outra coisa. E uma coisa que me chamou muita atenção foi, por exemplo, no nosso grupo de amigos, tinha as pessoas tomando decisão para ir trabalhar na construção, pessoas tomando decisão, por exemplo, para dirigir um caminhão, mas também tinha pessoas lá com poder aquisitivo altíssimo que estavam indo empreender, pessoas que estavam indo, por exemplo, ser advogado. Mas até hoje esse grupo de amigos nosso é muito forte e nada daquilo separou, por exemplo, ou alterou a amizade. As pessoas não olhavam lá porque você está indo dirigir um caminhão, elas nunca te olham diferente por causa daquela decisão. E no Brasil, acho que mentalmente isso para mim foi um barrier assim, que eu fiquei muito feliz que eu consegui ver isso no primeiro ano que eu já estava aqui no Canadá. Porque esse ensinamento para mim foi acho que um dos ensinamentos maiores que eu tive aqui no Canadá. O momento, acho que momentos alegres, né? Momentos alegres, muitos, né? Muitos momentos alegres aqui no Canadá. O Canadá me deu a oportunidade de sonhar alto. O Canadá me deu a oportunidade de conquistar as coisas que eu tinha para minha mente. Me deu a minha esposa, me deu a minha família, tenho o meu filho aqui que tem 14 anos de idade. Me deu segurança. Mas momentos alegres foi exatamente olhar para trás e ver o sacrifício que, como a gente tinha falado, o sacrifício de você deixar tudo aquilo para trás, mas conquistar todas essas outras coisas. E para mim, olhando para trás hoje, são momentos muito alegres na minha vida, porque isso valeu a pena, independentemente de todo o sacrifício que eu tive que fazer para estar aqui. Minha vida aqui hoje é bem corrida, por causa de realmente estar empreendendo e estar trabalhando por uma visão. Eu acho que a minha vida aqui, ela também balanceada, porque mesmo estando nessa correria, eu consigo sim balancear as outras coisas, porque o Canadá ele te dá essas opções que você consegue balancear isso. A minha vida hoje ela é bem segura, ela é calma, eu olho assim, não vai acontecer muita coisa assim no próximo ano que vem. Se você tem você fica no Canadá há muito tempo, você consegue receber essa segurança do Canadá, sabe? Mas também é muito fulfilled, né? Porque eu achei assim uma coisa que eu absolutamente amei nos últimos 5 anos, principalmente na região, foi a grande população brasileira vindo para cá nos últimos anos, que realmente aumentou muito, né? Nos últimos 5 anos, acho que nos 4 anos ela intensificou. E poder realmente conversar com a maioria das pessoas que eu converso, todas que estão vindo para cá, elas estão vindo com o objetivo que eu já conquistei. E poder ajudar um pouquinho e dar um pouquinho mais de informação ali para elas, pela minha experiência que eu passei por aqui, que elas também estão passando agora, por exemplo, né? Acho que para mim isso é uma coisa que eu realmente amo, de poder fazer isso no Canadá, de ajudar pessoas que estão vindo do Brasil, mas agora também no caminho empresa e poder ajudar as pessoas no Brasil. Eu acho que mandando essa mensagem hoje, principalmente começando no mercado como brasileiro, que é um mercado que eu tenho super paixão, para mim é super gratificante. Em cima disso, eu acho que sim, o Canadá ele é um país que te deu uma fundação para você criar, mas a gente nunca pode esquecer as nossas raízes.
porque uma das coisas que, sim, eu posso vir para o Canadá, eu posso sim, por exemplo, o Canadá me deu todas as ferramentas para eu atingir o meu potencial, o meu melhor potencial que eu posso ser na minha vida, mas isso não pode ficar só para mim. Eu tenho o dever, sim, de espalhar e ajudar isso para outros lugares. E para mim foi exatamente isso. Acho que para a gente da Atomos é exatamente não deixar isso ou só essas ferramentas aqui dentro do Canadá, mas sim a levar essas ferramentas para outros lugares, e essas ferramentas para o Brasil, que hoje tem ferramentas aqui hoje que elas não são implantadas no Brasil, por exemplo, que ao meu ver são até simples, que elas podem sim ser implantadas lá e a gente pode sim ter os mesmos resultados que a gente tem aqui. Eu sou bem conectado com o Brasil, eu absolutamente amo o Brasil, acho que a gente não vem para o Canadá muito por circunstância, né? Todo mundo vem para o Canadá, se o Brasil fosse o Canadá, todo brasileiro que estava aqui estava morando no Brasil. E o Brasil, ele nunca vai sair da gente. A cultura brasileira é uma cultura maravilhosa, uma cultura que tem muito para oferecer para o mundo, uma cultura alegre, uma cultura conectada, uma cultura familiar. E isso acho que o que dá mais saudade do Brasil é esse aspecto. Mas a gente hoje com tecnologia, né, você vai e fala com a sua família, você está presente nos aniversários, você está sempre em contato com eles. Quando bate aquela saudadezinha, você vai e faz um vídeo. E lógico, você hoje também pode sempre estar indo para lá, você recebe a sua família aqui, isso ajuda muito, né? A você balancear essa saudade um pouco do Brasil. Mas acho que nesse mundo globalizado e cheio e sem fronteiras, né? Isso ajuda, acho que alivia bastante ali um pouco do sacrifício e faz o sacrifício valer a pena. A dica para você que quer vir para o Canadá. Realmente hoje você tem todos os research tools que você pode se encontrar online, como o canal The Brazilian Show, entre vários outros que dão informações reais realmente das coisas que estão acontecendo aqui e podem realmente mostrar de uma maneira direta a vida das pessoas como ela realmente é aqui dentro do Canadá, né? E você pode sim olhar nisso, fazer isso vale a pena para mim ou não. E nessa dica você realmente tem que tomar coragem. Eu acho que nesses 17 anos do Canadá, acho que eu tive de 100% de vários amigos meus que, Rodrigo, eu quero ir para o Canadá, eu quero fazer isso, eu quero me dar essa informação, talvez 5% veio. Mas no final de tudo, realmente você tem a coragem de tomar uma decisão, de você colocar os seus pensamentos em ordem para aquilo que você quer para a sua família no futuro, como que você quer que seus filhos cresçam, que tipo de environment que eles vão crescer. E você olhando para o Canadá dessa maneira, o Canadá hoje é um dos melhores ecossistemas que você pode vir em termos de segurança, em termos de emprego, em termos de qualidade de vida. Hoje, uma coisa um dos exemplos até hoje que eu mais amo o Canadá é o Sistema Único de Educação. O Sistema Único de Educação, meu filho aqui com 14 anos de idade, e ele estuda com rico, estuda com pobre, eles crescem juntos. Eu faço um aniversário para o meu filho lá, daqui a pouco tem um amigo dele, um amiguinho dele lá que tem um poder aquisitivo altíssimo, também tem outro amiguinho dele lá que tem um poder aquisitivo muito baixo, e essas barreiras não acontecem entre os canadenses, eles derrubam muitas barreiras, né? E para mim hoje a educação canadense, o sistema de educação canadense, ele é muito eficiente, muito eficaz, devido a você fazer dessa maneira, você ser dessa maneira de as crianças crescerem sem ter barreiras nenhumas, elas conectam entre si e quando elas são adultas, elas olham umas para outras sem olhares diferentes, e sem olhares, eu sou pobre, eu sou rico, eu sou dessa maneira, eu sou dessa outra maneira. E acho que para mim isso é a melhor qualidade, e para mim, se eu estivesse no Brasil hoje para tomar essa decisão, eu olharia nisso. Eu olharia as minhas futuras gerações, quando daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, e como é que a minha qualidade de vida vai estar daqui a 10 anos, ou daqui a 30 anos, por exemplo. E isso formataria a minha opinião. É isso aí, galera. Muito obrigado. Eu sou o Rodrigo e essa é a minha história real.
Essa é a história do Rodrigo Rezende. Pois é, muita gente que está aqui consegue se identificar aí com os perrengues, com as vitórias. E espero que vocês tenham gostado e vão produzir mais, né, Bela? Com certeza, gente. Tá por aqui? Manda aí, manda pra sua gente. história, é verdade. Entra em contato com a gente, manda sua história, a gente conta aqui pra todo mundo. É isso aí. Curte a nossa página The Brazilian Show aqui no Facebook, no Insta, no YouTube. Vambora. Não Curte é? a gente aí. Dá tchau pra galera, Fifi. Tchau, gente. Tchau, tchau, Fifi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.